Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Memória de Galópolis, que nessa temporada traz memórias sobre a juventude em Galópolis ao longo das gerações. Nós somos as integrantes Ana Júlia, Carolina, Giovana e Sandy. E somos estudantes da disciplina de Juventudes e Desenvolvimento Pessoal da Escola Estadual de Ensino Médio Galópolis. Hoje, nossas convidadas são Tatiana e Inês Muner. Bem-vindas. Obrigada. Então agora a gente vai iniciar a entrevista. Pode ser. Bom, então eu vou começar entrevistando a nossa prof, né, que foi nossa prof, a Tatiana. E a primeira pergunta que a gente tem é: qual a sua idade e que ano você nasceu? Eu tenho 60 anos, nasci dia 11/11 de 1963. É moradora de Galópolis há quanto tempo? Toda a vida. Quais eram os locais de diversão que você frequentava? Bom, na juventude, os locais que a gente frequentava era o Dancing Days, que era aqui na Sociedade, e o Canto Quente, que era no sindicato. E às vezes que tinha ali no círculo, no antigo círculo, era a boate que tinha ali, mas era mais assim pra gente mais velha, porque a gente era muito gurizada, então os pais não deixavam, né, frequentar. E qual foi o teu primeiro trabalho? Foi aqui? Aqui no... Sim, o primeiro trabalho foi com a minha mãe de despachante, né? Eu trabalhei mais de 20 anos com ela, despachante, auxiliar. E as oportunidades, como que eram? Tinha bastante oportunidade de serviço aqui? Como é que funcionava? Sim, tinha muito serviço, era bem bom. Depois, com o tempo, quando foi trocando o governo, então eles fecharam as delegacias de trânsito, né? E aí passou para os cartórios. Aí então a gente, vamos dizer assim, a gente perdeu, né, esse serviço, porque as pessoas podiam ir direto no cartório, que seria o CRVA, né, fazer os documentos. Então começou a diminuir o serviço, e aí a gente foi que a mãe foi fechando, né, o escritório dela. 30 anos. 30 anos ela trabalhou. 30 anos. No mesmo escritório? A mãe fazia 30 anos que ela tinha o escritório. E quais eram os sonhos e as inspirações da sua vida na juventude? Quando tu era mais jovem, qual era o sonho? Sempre foi de ser prof? Não, de ser prof foi depois de velha. Antes, como eu trabalhava com a mãe, então a gente, né, é aquela coisa, tu trabalha em casa, então tu não te dedica a outras coisas, né, só ali, porque nós tínhamos escritório em casa, né, mesmo, então era ali, depois de, vamos dizer assim, com uma certa idade, que eu fui atrás para me formar professora, e gostei muito. Não me arrependo. E tu exerceu a profissão de prof há quanto tempo? 12 anos. Nossa, bastante. Como que você vê a diferença entre a juventude atual e a sua juventude? Bom, na minha juventude a gente era assim mais de tu jogar bola na rua, de tu ir fazer passeios, ir no meio do mato, pegar pinhão e coisas assim, sabe? Era bem legal. E de vez em quando, então, nos domingos de tarde, que tinha tipo matinê, né? Que hoje em dia chamam matinê, a gente ia para o Canto Quente, né? Que era ali no sindicato. Quando era, acho, meia-noite e pouco, terminava. Então, e no sábado, então, tinha o Dancing Days, que era a boate aqui na Sociedade. Mas era isso, era mais assim, brincadeiras de rua, sabe? Não é que nem hoje em dia a gurizada está muito bitolada ao celular, né? Eles deixam de fazer muita coisa em função do celular. Qual é o conselho que tu dá para as juventudes de agora? Para nós,
juventude de agora? Tá, eu acho assim que vocês têm que aproveitar a vida de passear, de conhecer outros lugares, sabe? De se enturmar assim com a natureza, de ir pra cá e pra lá, de conhecer coisas diferentes, né? Conhecer a vida. Conhecer a vida, não só no celular. E quando vocês vê, passou, né? Passa muito rápido. Então, para finalizar, eu gostaria de saber se tu autoriza a publicação da sua imagem e depois, claro, depois de ouvir tudo pronto mais uma vez, né? Pra gente fazer esse podcast e concluir este projeto. Sim, autorizo. Então, dona Inês, primeiro, eu quero saber a sua idade e a sua data de nascimento. Eu tenho 85 anos, eu nasci dia 2 de abril de 39. E desde quanto tempo a senhora mora aqui em Galópolis? Eu nasci aqui. E a família... casa que eu nasci ainda existe. E onde é que era essa casa? Onde a senhora mora atualmente? A casa onde a senhora morava é a que a senhora mora hoje? Não. Eu morava ali na frente do moinho, em cima do barranco. E hoje o meu pai fez a casa ali onde eu moro e eu estou morando ainda aí. Eu tinha 10, 11 anos quando ele fez a casa. Mas os seus pais moram desde sempre também? Moravam ali. Antes nós morávamos atrás do moinho, lá em cima no barranco. Que o meu pai era fotógrafo. E ele tinha um estúdio, uma casa, onde ele tirava fotografia. E eu era pequena, eu nunca tive uma boneca. A minha mãe me fez uma boneca com o resto de tecido, porque ela era costureira. E sapato não se usava, era tamanco. E depois meu pai comprou do lado da onde nós morava uma casa onde tinha a telefônica e do lado meu pai comprou uma loja de calçados. Aí eu comecei a usar sapato, porque antes não tinha, né? E conforme então a senhora foi vivendo a sua juventude, tá? A senhora falou da sua boneca. Quais eram as outras formas que a senhora tinha para brincar? A senhora tinha amigos ao redor para poder se divertir e tal? Não, a minha mãe costurava na loja de calçados e eu ficava com ela. Não tinha amigos. E irmãos também? Eu só tive amigos quando eu comecei a ir no colégio. Lá nas irmãs eram só freiras, que até hoje existe a escola estadual Irmãos Chaves. Ismael. É. Sim, a mãe teve irmãos. Ela te pediu se tu teve irmãos. Sim, eu tive irmãos. Nós era em casa em 8 pessoas. A minha mãe, meu pai, meu irmão Arlindo, meu irmão Oreste, a Irene, que foi adotada pela minha mãe, a minha cunhada, que ficou viúva do meu irmão, que teve um acidente aqui na fábrica. E mais o filho dela de 4, 5 anos. Então era uma família bem grande. Em 8. E quando a senhora foi ali para a escola das freiras, como foi para a senhora a experiência? Como foi a vivência, viver lá na escola, enfim, estar com Nós estudava, de manhã ia para a escola, de tarde ficava em casa. Não tinha brincadeiras, nós tínhamos um barranco que nós corria e brincava ali sozinha. Mas não tinha nada. Eu gostava de tocar piano, só que meus pais não pediam e nunca eu tive o piano.
Nem uma bicicleta. Até hoje eu não sei andar de bicicleta, porque eu nunca tive uma bicicleta. Era assim. Eu também não sei andar de bicicleta até hoje. E não foi porque eu não tive, foi porque eu não aprendi. Não, eu não tive. E depois de velha, a gente vai para a praia. Eu gostaria de andar, acompanhar, porque nós temos bicicleta. Mas eu não sei andar. E a senhora disse que aprendeu a tocar piano, né? Como é que a senhora aprendeu? Não, eu aprendi com as freiras lá, que eram só freiras. Mas não adiantou, porque meu pai não pôde me comprar um piano. Mas a senhora aprendeu, era algo que a senhora gostava de fazer? Gostava de tocar piano. E a senhora citou que o seu pai era fotógrafo. A senhora exerceu essa profissão também? Sim. Quando meu pai comprou a casa aqui onde eu moro hoje, que é ali na frente do PET, que eu moro até hoje, aí eu comecei, meu pai ia tirar fotografia e eu ia junto. E eu aprendia a tirar fotografia aí no quarto escuro, porque tinha um quarto que era escuro, era só iluminado com uma lâmpada vermelha. E lá a gente cortava os vidros, porque não era fita que nem hoje de plástico. Era vidro, grande assim, a gente cortava com diamante a metade, mais a metade, até que ficava com 3x4 para fazer os documentos. E aí eu aprendi. A gente tinha as bacias da revelação, da água e do fixador. E depois tinha que lavar bastante as fotografias para elas não desbotar. A mãe foi a primeira mulher fotógrafa. Aí eu, com 20 anos, eu me casei e meu marido foi embora. Eu fiquei com a Tatiana com 25 dias e a Vivi com 1 ano. Aí eu comecei, um dia fui para Caxias e um conhecido meu, que eu não lembro o nome dele, ele me disse: por que tu não faz fica despachante? Aí eu comecei a ir para a delegacia da Polícia Civil e levei muita chateada, porque no começo eu não sabia, e fui aprendendo, me respeitavam muito, e o comissário Alexandre foi que me deu muita força. Hoje ele faleceu. E aí eu fiquei despachante 30 anos e tirava fotografia. A senhora foi fotógrafa há quanto tempo? Quanto tempo a senhora fotografou? Até há pouco tempo. Nossa, que legal. Não muito pouco tempo, né? Até uns 30 anos atrás. Não, até os 60 e pouco eu tirei. Que legal, que bacana. É. Eu ia para as colônias, tirava casamento, festas, de tudo? de tudo. Até de morto. Meu Deus. Eles pediam para ir tirar no caixão, então eu ia tirava no caixão com os filhos atrás. Nos acidentes também. É? Tu ia nos acidentes também. Ah, nos acidentes também. A Polícia Federal me chamava e eu ia tirar fotografia nos acidentes. Uma vez uma moça perdeu um braço porque ela estava com a mão em cima da janela. E eu sempre digo até hoje,
A gente tem que dirigir com as duas mãos no volante. Eu tive carteira só mais tarde, com 22 anos. Mas a senhora dirigiu, né? Dirigia. Bastante tempo. Eu aprendi a dirigir saindo de casa, que tem um corredor, ia na praça, dava uma volta, porque o meu pai estava dormindo. As fotos que a senhora tirava foram algumas publicadas? Foi. Eu fui no... Eu tenho um livro onde foram retratados a história do meu pai e a minha, e numa exposição da Festa da Uva, não me lembro que ano. Teve até a minha fotografia lá. Que legal. Em cima do carro alegórico. É. Que a gente tirava fotografia de tudo. Eu tenho a memória muito boa. Eu conheço ainda aquelas pessoas, eu sei o nome. Que bom. Então a senhora tem muitas histórias assim. A senhora tem mais alguma que a senhora acha que marcou muito a senhora na sua juventude? Não, mais os acidentes onde tinha mortos, né? Uma vez eu fui ali perto do Massuchini e tinha dado uma enchente e um rapaz tinha se afogado. E eu me chamaram para ir lá tirar fotografia, mas eu não gostava, sabe? É ruim, né? Eu era nova. Mas então tá, dona Inês, muito obrigada pela sua Desculpe entrevista. alguma Imagina, palavra a gente que que agradece a senhora ter tido a liberdade de ter vindo conversado com a gente, tanto a senhora como a Tati. Novamente a gente pede se vocês autorizam o uso da gravação Sim. de vocês. A gente agradece a entrevista e vocês estão convidadas para assistir não só o podcast de vocês, mas os outros que vão ser gravados. E muito obrigada novamente. Nós Esse foi que o nosso agradecemos podcast. a oportunidade. Desculpe que eu Imagina.